sobre divisão com números inteiros. Em uma divisão entre dois números inteiros com divisor diferente de zero, claro, não existe divisão por zero, temos a seguinte regra: o quociente vai ser positivo, ou seja, o resultado da divisão é positivo, quando o dividendo do divisor tem o mesmo sinal, e vai ser negativo quando tem sinais diferentes. Então, a mesma regra que a gente aplicou na multiplicação, não muda. Então, por exemplo, 60 positivo dividido por 15 negativo. O resultado é menos 4. Né? A divisão dá 4. Agora, como os sinais aqui são contrários, ficou menos. Ok? Qual é a lógica? Se eu pegar 4 negativo e multiplicar por 15 negativo, se eu fizer aqui a volta, vai dar esse 60 positivo, porque o menos com menos volta a ser mais. Tá? Tá aí a prova real. A divisão de menos 30 por 10, a mesma coisa, vai dar 3 negativo. Ó, sinais contrários dá negativo. Tá? Aqui, 65 por menos 65 por menos 13 dá 5 positivo. Ó, sinais iguais, fica positivo. Por quê? Se eu pegar o 5 positivo e multiplicar por esse 13, o 5, 5 vezes menos 13, vai dar menos 65, porque aqui os sinais são contrários. Essa parte aqui é a prova real do resultado, tá bem, gente? Então é só você marcar aqui e gravar que tanto na multiplicação e divisão, se os sinais são contrários, o resultado é negativo. Se os sinais são iguais, o resultado é positivo. Ok? Bem, agora já fizemos uma breve revisão da operação com os números inteiros, a gente vai resolver alguns problemas aí sobre o assunto. Tá? Questão número 1. Vamos analisar o extrato bancário de Davi no mês de maio de 2013. Uma situação interessante. Extrato bancário, quem movimenta com conta corrente, conta poupança, está sempre olhando, conferindo o que gastou, o que sobrou. Então, é uma situação muito prática aí de aplicação de números inteiros. Tá? Então, veja. Abaixo segue uma tabela com os demonstrativos. Observe as retiradas da sua conta. São representados por números negativos. Tudo que ele retira, coloca lá número negativo. Então, veja aqui o extrato. Nós temos aqui a movimentação, salário. No dia X caiu um salário lá de R$ 940. Ficou com saldo de 950. Mas se caiu 940, por que o saldo é 950? Porque provavelmente tinha R$ 10 lá na conta. Tá? Então ficou com esse saldo nesse dia. Bem, depois, na sequência, ele fez um saque de R$ 120. Toda vez que ele faz um saque, né, ele vai ter um desconto, vai sair, vai subtrair da conta. Então, por isso que está aqui menos 120. Quando ele recebeu o salário, acrescentou. Então, foi mais 940. Tá bom? Após retirar, então, R$ 120, ficou com um saldo de 830. Depois pagou uma tarifa de R$ 33,50. Talvez uma tarifa de conta, alguma coisa assim. Descontou. Tudo que ele paga, o que ele saca, vai descontar, vai ficar negativo. A operação de débito, debitar, é tirar da conta, fica negativo. Aí depois ele fez um depósito, recebeu o dinheiro de alguém, colocou lá R$ 125 na conta. Se ele depositou na conta, então acrescentou, o valor é positivo. Tá? E, por último, aqui ele fez um saque, de R$ 120, ficando aqui no final com um saldo de R$ 6 na conta. O dinheiro dele também foi todo embora. Bem, quanto Davi paga de tarifa para o banco? A tarifa está aqui, ó, paga R$ 33,50. Tá? Quanto Davi sacou quanto Davi sacou da sua conta em maio? Ah, sim. Quanto que ele sacou, né? Quanto que ele fez de saque? Olha, ele fez um saque de R$ 120 e fez um saque de R$ 600, depois um de 120 novamente. Então, tem que juntar todos esses saques que ele fez, somar 120 negativo com 600 negativo com 120 negativo. Temos aqui, em resposta ao item B, aqui, ó, os valores do saque, menos 120, menos 600 e menos 120, menos 840. Então, ao todo, ele sacou R$ 840 da conta. Okay? Olha que problema prático e aplicação do nosso estudo de operações com números inteiros. Questão número 2. Considere a tabela de classificação geral do Campeonato Brasileiro e responda. Então, nós temos aqui Internacional, Atlético, Vitória, que é uma classificação, 13 pontos, 5 jogos até o momento. E como a outra tabela do vídeo anterior, né? Não está muito diferente. Que jogos, vitórias, empates, derrotas, gols prós, gols contras e saldo de gols. Veja bem aqui a questão. Suponha que o saldo de gols dos times não apareça na tabela.
Como poderíamos fazer para calcular o saldo de gols de Coritiba? Então, vamos aqui encontrar Coritiba. O saldo de gols é a última coluna. Vamos ver aqui, ó. Gols prós, gols contras, saldo de gols. Se não aparecesse aqui, que Coritiba estava com menos 7, como que a gente ia achar esse saldo de gols? Você ia pegar os gols a favor, os gols que o time fez, e subtrair os gols que eles sofreu. Ia fazer a conta 6 menos 13, se não tivesse aparecido aqui já essa coluna, que daria menos 7. Então, esse é o caminho, fazer a operação. Tá? Então, aqui está finalizando aqui, ó, 6 menos 13 igual a menos 7. É a forma que é achar o saldo de gols de Curitiba. Problema número 3. Uma outra forma de mostrar o melhor time de uma competição é demonstrar a tabela de pontos perdidos. Se um time disputou 5 jogos e a cada vitória vale 3 pontos, ele está com aproveitamento total se conquistar os 15 pontos. Né? Porque se ele jogar 5 disputas e vencer todas elas, ele vai ganhar 3 pontos por cada um, vai fazer um total de 15 pontos. Tá? Porque 5 vezes 3 é 15. A cada vez que o time empata, ele perde 2 pontos. Então, isso aqui é um campeonato especial. Empatou, perde 2. Ganhou o jogo, ganha 3. E cada vez que ele é derrotado, ele perde 3 pontos. Então, quantos pontos o Flamengo perdeu nesse campeonato? Então, isso aqui é uma estrutura fictícia, tá? Uma relação fictícia de pontuação, que não é realmente assim que funciona o Campeonato Brasileiro, tá bom? Mas suponha que foi assim. Ganhou o jogo, ganha 3 pontos. Empatou, perde 2 pontos. E se perde o jogo, perde 3 pontos. Então vamos ver como que ficaria a situação do Flamengo. Ó. O time do Flamengo disputou 5 jogos. Poderia ter conquistado 15 pontos. Né? Vamos ver se é isso mesmo? Olha que está lá na tabelinha lá em cima. Ó. No time do... Vamos achar aqui Flamengo. Olha lá. Disputou 5 jogos. Se ele ganha todos eles, estava ali com 15 pontos, ó, mas não está com 7. Ele teve 2 vitórias e teve um empate. Então aqui, nas 2 vitórias, ele vai ganhar 6 pontos, que é 2 de 3, né? 2 vezes 3, 6. No empate, ele vai perder 2 pontos. Então, vou fazer 6, 2 vezes 3, menos 2, né? Porque aqui perde 2 pontos. E teve 2 derrotas. Nas 2 derrotas vai perder 6 pontos. Como é que vai ficar a pontuação final do Flamengo? Veja bem. Aqui continua na explicação. Dos 15 pontos, ele perdeu 2 por empatar. Então, 15 menos 2 a 13. Ele perdeu 6 pontos ao ser derrotado em suas 2 oportunidades. Lembra na tabela que eu mostrei? Ele tinha perdido 2 jogos. Cada um dos jogos em derrota, ele perde 3 pontos. Então, em 2 jogos, ele perdeu 6 pontos. Então, dos 13 pontos que ele tinha até o momento, subtraímos os 6 pontos que ele perdeu nas derrotas, sobrando 7 pontos. Né? 7. Então, dos 15 pontos que ele poderia ter alcançado, né? Ele só alcançou 7. Então, na verdade, ele perdeu um total de 8 pontos. Foram 8 pontos que ele deixou de ganhar por causa do empate que ele teve e as 2 derrotas. Ok, pessoal? Aí nós encerramos aqui a nossa videoaula, a última videoaula dessa semana. E eu vou deixar marcado para vocês aqui as atividades comentadas, aqui, atividades número 2. Já tem aqui também outro lugar mostrando aqui atividades número 2, que é exercício número 1, exercício 2. Vocês vão fazer o exercício 3, o 4, completar ali aquele extrato, para depois na próxima aula fazer a correção e entrar com o conteúdo da aula 3. Até lá e um forte abraço a todos.